A selva úmida exalando o cheiro metálico de sangue e pólvora. Um homem encurralado, com a bandana encharcada de suor escuro amarrada na testa, ergue uma metralhadora M60 de 10 quilos, com a pesada fita de munição deslizando pela lama espessa. Os músculos estão retesados, quase estourando sob a pele. A respiração é ofegante, áspera. O olhar é de pura fúria assassina. O olhar de um animal caçado, pronto para rasgar a garganta do seu algoz. Agora olhe bem para o rosto desse homem no meio do inferno verde. Tire a expressão de dor e ódio de Sylvester Stallone e coloque no lugar os olhos azuis brilhantes, o sorriso malandro de canto de boca e o chapéu empoeirado de Trinity. Parece o delírio de um louco que bebeu uísque batizado, não é? Mas esse pesadelo cinematográfico esteve a um único fio de cabelo, a uma única assinatura em um contrato forrado de milhões de dólares, de se tornar a mais pura e chocante realidade. Antes de aprofundarmos nessa trilha apagada pelo tempo e revelarmos o dia em que um verdadeiro herói abriu mão de uma fortuna colossal para salvar a própria alma, garanta o seu lugar no nosso bando. Mentira, construído sob o sol implacável e escaldante do deserto de Almeria, na Espanha, a poeira fina grudava na pele suada como uma segunda armadura. Era o final da década de 60, e o cinema europeu fervia intensamente. O mundo estava acostumado com pistoleiros sombrios e amargurados, homens de pouquíssimas palavras que mastigavam tocos de charutos fedorentos e cuspiam chumbo sem um pingo de misericórdia. O ar dentro dos cinemas cheirava a tensão barata. E então, o vento mudou de direção. Ele não usava um poncho rasgado e sujo de sangue. Ele não arrastava esporas pesadas no assoalho de madeira do salão. Ele, na verdade, dormia tranquilamente em uma maca improvisada, amarrada num cavalo preguiçoso que o arrastava pela areia. Quando ele finalmente abria os olhos, aquele azul profundo não carregava o peso da morte iminente, mas a leveza absoluta da malandragem. Mario Girotti, o homem que o mundo inteiro aprenderia a reverenciar sob a alcunha de Terence Hill, não precisava sacar o seu revólver enferrujado para dominar uma cena. Ele precisava apenas sorrir. Precisava apenas desviar de um soco no queixo, com a agilidade absurda de um felino, e devolver um tapa estalado, de mão aberta, que ressoava pelo cenário rústico como o estalo de um chicote de couro cru. Ao lado daquela montanha colossal de músculos, barbas e mau humor chamada Bud Spencer, Terence Hill criou algo que os engravatados dos estúdios nunca conseguiram prever em suas calculadoras: a inocência no meio do caos selvagem. A violência dos seus filmes não deixava um gosto amargo de sangue na boca da plateia. Ela deixava o gosto familiar e reconfortante do feijão cozido na panela de ferro preta, comido às pressas, direto com a colher de pau, com o molho grosso escorrendo pelo queixo sujo de terra. A mágica irrefutável dessa dupla não estava ancorada apenas nos coreógrafos brilhantes ou nos roteiros ágeis. Estava na alma. Quando um filme de Terence Hill entrava em cartaz, as salas de cinema espalhadas pelo mundo não se enchiam apenas de homens rudes em busca de tiroteios violentos. As poltronas de veludo gasto eram tomadas por famílias inteiras, avós de cabelos brancos, pais cansados do trabalho, mães atentas e principalmente crianças. Crianças miúdas que riam até a barriga doer ao ver os bandidos mais temidos do Oeste voando pelos ares, caindo de forma patética sobre mesas de madeira compensada que se despedaçavam com um barulho oco. Era uma pancadaria limpa, quase uma dança de salão bruta, sem sangue escorrendo, sem dor real perfurando a carne. Uma coreografia onde o bem sempre vencia o mal, e vencia com um sorriso sereno no rosto. Terence Hill não era apenas um ator distante para aquelas crianças. Ele era um irmão mais velho intocável, um herói invulnerável de carne e osso que ensinava, a cada bofetada, que a vida podia ser resolvida sem o uso da crueldade letal. E ele sabia perfeitamente disso. Ele sentia o peso dessa coroa invisível e sagrada toda vez que uma criança o parava na rua, agarrada à perna do pai, com os olhos brilhando de pura e crua admiração. Ele não venderia esse brilho no olhar infantil por preço nenhum. Ou assim ele pensava,
até a implacável máquina de Hollywood bater violentamente na sua porta, carregando um cofre abarrotado de ouro e um roteiro manchado de escuridão profunda. A década de 70 estava agonizando, sendo lentamente engolida pelo cinismo. Os Estados Unidos lambiam as feridas purulentas e profundas da Guerra do Vietnã. O público americano estava machucado, paranoico, sedento por uma catarse brutal que os filmes felizes e coloridos já não podiam mais entregar. O cheiro desejado não era mais o do deserto poeirento e lúdico. Era o odor azedo do asfalto molhado, das grandes cidades e das florestas frias e inóspitas do estado de Washington. A indústria bilionária do cinema precisava desesperadamente de um novo tipo de monstro. Um herói que fosse, na dura realidade, uma vítima letal e traumatizada. Em cima de uma imponente mesa de mogno maciço, dentro de um escritório perfeitamente refrigerado em Los Angeles, repousava um calhamaço pesado de papel impresso com tinta fresca. O título provisório na capa branca carregava o peso de um soco na boca do estômago. First Blood, o primeiro sangue. O mundo inteiro o conheceria anos depois, simplesmente como Rambo. O projeto circulava pelos corredores sombrios de Hollywood como uma granada sem o pino, pronta para estourar a qualquer momento. Nomes gigantescos foram exaustivamente cogitados para o papel principal. Steve McQueen, Clint Eastwood, Al Pacino, Dustin Hoffman. Todos leram, todos hesitaram. Mas havia um produtor com uma visão peculiar, quase maquiavélica. Alguém que olhou para os números estratosféricos, para os milhões de liras, marcos e francos que a dupla Trinity e Bambino arrecadava impiedosamente nas bilheterias de toda a Europa e arquitetou o que parecia ser a jogada de mestre definitiva. E se pegarmos esse ídolo europeu intocável, esse homem ágil de olhos azuis angelicais, e o jogarmos sem piedade no meio da lama, do trauma psicológico e do sangue da guerra, a quebra de expectativa arrastaria multidões aos cinemas. A proposta cruzou o oceano como um míssil. O contrato era de uma obscenidade financeira ímpar. O dinheiro oferecido era suficiente para comprar terras a perder de vista, cavalos de raça, mansões na costa e garantir o futuro de 3, 4 gerações da família. Era o bilhete dourado de Willy Wonka, entregue em uma bandeja de prata. O passaporte definitivo para o panteão dos deuses intocáveis do cinema americano, o topo absoluto da montanha de Hollywood. Tudo o que o ser humano Mario Girotti precisava fazer era dizer uma única palavra, assinar o seu nome na linha pontilhada no final da página e abraçar as trevas da violência gráfica. Imagine a tensão da cena, no silêncio sepulcral do seu escritório particular, a milhas de distância das câmeras e dos holofotes. Terence Hill senta-se devagar em uma poltrona de couro escuro. A luz amarelada e solitária de um abajur ilumina as páginas frias e brancas do roteiro repousado no seu colo. O silêncio da sala contrasta violentamente com o barulho ensurdecedor que aquelas palavras começavam a fazer na sua mente a cada parágrafo lido. Ele respira fundo. Ele começa a ler. Ele não encontra as planícies áridas do deserto iluminado pelo sol da tarde. Ele encontra as paredes descascadas de uma delegacia fria, opressora e cheirando a suor velho. Ele não encontra socos acrobáticos, piruetas e sorrisos de canto de boca. Ele lê as entranhas de um homem quebrado, um vagabundo torturado, com a mente estilhaçada para sempre pelos horrores insuportáveis das prisões vietcongues. Um homem que, ao ser encurralado, feito um cão sarnento por policiais sádicos de uma cidadezinha, explode em uma fúria homicida e incontrolável. Ele lê sobre facas de caça rasgando a carne humana, sobre armadilhas rústicas de madeira perfurando os corpos de homens da lei na escuridão da floresta, sobre uma cidade inteira sendo metralhada até as cinzas, banhada no sangue de cães de guarda e de xerifes, no puro e destilado desespero de um pesadelo americano sem qualquer redenção. Cada página virada, com aquele leve ruído de papel raspando no papel, era um choque brutal. Um soco direto contra a essência luminosa de tudo o que ele havia construído com tanto suor. O papel parecia áspero sob os seus dedos. A tinta preta parecia exalar o cheiro ácido do medo. Terence Hill fechou o roteiro.
Bateu a capa com força. O baque seco do calhamaço se encontrando foi o único ruído vivo naquela sala. O peso psicológico, o esmagamento moral de uma decisão dessas, quebra a espinha de homens normais em questão de segundos. A tentação sussurra no ouvido com uma voz doce e venenosa. É apenas atuação, Mário. É arte dramática. Pense na fama mundial que baterá à sua porta. Pense nos milhões de dólares que vão inundar as suas contas. Mas Mário Girotti não estava escutando a voz da ganância enlatada de Los Angeles. Ele estava de olhos fechados, escutando um eco muito mais antigo, puro e valioso. Ele escutava o som contagiante das risadas explodindo sob os tetos dos cinemas de Roma, de Madrid, de Munique, do Brasil. Ele via os rostos das crianças, mastigando pipoca ruidosamente, sentadas na ponta da poltrona com as pernas balançando, esperando ansiosamente que o seu querido Trinity resolvesse os problemas do mundo não com a morte, mas com um belo tapa no rosto e uma piada inteligente. Como ele poderia ter a ousadia de olhar nos olhos daquelas crianças novamente? Como um pai trabalhador, no domingo à tarde, explicaria ao filho pequeno que o seu herói favorito, o malandro de coração bom que comia feijões na frigideira suja, agora estava na tela gigantesca degolando policiais no meio do mato, com o corpo coberto de cicatrizes, o rosto pintado de camuflagem preta e o olhar completamente oco de um assassino em série sem remorsos. A resposta para esse dilema não exigiu semanas de deliberação exaustiva com advogados engravatados ou empresários calculistas. A resposta já estava lá, cravada a ferro no caráter e na raiz de um homem que sabia que o seu maior e mais valioso patrimônio não era o saldo da conta bancária na Suíça, mas a confiança cega de quem pagava um ingresso com o dinheiro suado para sorrir ao lado dele. Terence Hill levantou-se da poltrona, pegou o roteiro pesado, olhou firme para os representantes que aguardavam ansiosamente, salivando pela sua assinatura, e pronunciou a recusa que ecoaria para sempre como um trovão silencioso nos bastidores da história do cinema. Um não. Simples, firme, inegociável e absoluto. Não. Ele disse que o papel de John Rambo era excessivamente violento. Era sombrio demais, cruel demais, destrutivo demais. Ele disse, olhando nos olhos daqueles homens que só viam cifrões, que o seu público era formado por famílias inteiras e que ele jamais, por montanha de dinheiro nenhuma neste mundo, trairia a inocência daquelas pessoas. Os executivos ficaram atônitos, mudos. Faltou o ar nos pulmões deles. Na lógica fria de Hollywood, ninguém em sã consciência recusa uma passagem direta e em primeira classe para a glória imortal por causa de um mero princípio moral invisível. Ninguém escolhe a lealdade a um bando de crianças anônimas ao invés do luxo e do poder. Mas o erro deles foi achar que estavam lidando com um produto fabricado em estúdio, com uma marionete movida a dólares. Eles não estavam. Eles estavam lidando com a alma indomável de Trinity. O resto da história, como muito bem sabemos e reverenciamos, foi escrita com litros de sangue cenográfico e galões de suor por outro ator gigantesco e formidável. O roteiro órfão cruzou o país e caiu pesado no colo de um jovem ítalo-americano trincado, que havia lutado bravamente contra a miséria nas ruas de Nova York e que precisava desesperadamente de um sucesso estrondoso para provar que a glória do seu Rocky Balboa não havia sido apenas um golpe de sorte do destino. Sylvester Stallone agarrou a oportunidade com unhas e dentes. Vestiu a pesada jaqueta militar M65, calçou os coturnos enlameados e eternizou com dor verdadeira nos olhos o sargento John Rambo, transformando-o no ícone definitivo e absoluto da ação visceral, violenta e traumatizada dos anos 80. O filme foi um triunfo assustador. As sequências de balas faturaram bilhões ao longo das décadas. Rambo se ergueu como uma lenda imortal e intocável do cinema de ação. Mas sabe da maior verdade dessa história inteira, cowboy? A glória colossal e merecida de Stallone não tira um único e miserável milímetro da grandeza silenciosa da recusa de Terence Hill. Muito pelo contrário, essa recusa o eleva. Ao ter a coragem absurda de dizer não para o poder magnético daquela metralhadora giratória, Terence Hill disse o maior sim da sua vida para a sua própria lenda.
Ele pegou a sua alma cinematográfica, olhou para ela e a preservou absolutamente intacta da corrosão do dinheiro. Ele virou as costas para os escritórios refrigerados e voltou para o calor do deserto. Voltou para a poeira sufocante, para os figurinos simples. Voltou para o lado do seu imenso parceiro Bud Spencer, a dupla que o mundo amava. Ele continuou distribuindo os seus socos limpos, rápidos e acrobáticos, os seus sorrisos sarcásticos de canto de boca e comendo o seu inseparável feijão direto da panela de barro fervente. Ele envelheceu com extrema dignidade, sem precisar se manchar de sangue falso, amado, respeitado e idolatrado por milhões de pessoas que cresceram, casaram e tiveram filhos assistindo aos seus filmes, repassando o legado para as novas gerações sem nunca, em momento algum, precisarem fechar os olhos de pavor diante da tela da televisão. A verdadeira e mais profunda honra de um cowboy não é medida, nunca foi, pela quantidade sombria de inimigos mortos que ele deixa largados na poeira de uma rua principal, ou pelo tamanho absurdo da fortuna que ele acumula no cofre escuro de um banco. A verdadeira honra está na capacidade de ajoelhar-se na beira da trilha, olhar firme para o próprio reflexo na água barrenta de um bebedouro sob o sol ardente e reconhecer com orgulho o homem honesto que o encara de volta. Terence Hill nunca precisou amarrar uma bandana encharcada de sangue falso na testa para provar ao mundo que era um ator gigante. O seu caráter inabalável foi e sempre será a arma mais letal, certeira e brilhante que ele já ousou empunhar em toda a sua vida.